que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras. Tranquilo. 360. Isabel Veloso, uma jovem brasileira que conquistou a atenção das redes sociais com sua comovente história de vida, foi diagnosticada em 2021, aos 15 anos, com linfoma de Hodgkin, um câncer agressivo que atinge o sistema linfático. Durante os últimos anos, Isabel enfrentou uma dura batalha contra a doença, passando por tratamentos intensivos como quimioterapia e transplante de medula óssea. Em novembro de 2023, após muita luta, ela foi declarada curada, para alívio de seus seguidores. Contudo, o que parecia ser o fim de uma jornada dolorosa se transformou em uma nova fase de desafios e controvérsias. Neste ano, Isabel voltou a ganhar notoriedade ao compartilhar que seu prognóstico era de apenas 6 meses de vida. Com o tempo limitado, ela mobilizou uma vaquinha online, arrecadando mais de R$40 mil para realizar alguns de seus maiores sonhos, incluindo de se casar. A história de Isabel tomou um rumo inesperado no último dia 11, quando ela anunciou estar grávida de seu primeiro filho, causando alvoroço entre seus seguidores. A notícia, que deveria ser celebrada, levantou dúvidas e dividiu opiniões, especialmente devido ao diagnóstico terminal previamente divulgado por Isabel. Para esclarecer as dúvidas, o G-Show entrevistou a médica de Isabel, Melina Branco Beni, que trouxe um novo contexto à situação. Segundo a médica, a jovem não está em estágio terminal, mas sim sob cuidados paliativos. Melina explicou que os cuidados paliativos visam melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves e incuráveis. A médica declarou ao G-Show: a Isabel não está em estágio terminal, e sim, apenas, sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, os cuidados paliativos são uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida. Por isso podemos dizer que ela está em cuidados paliativos. Já o estágio terminal é um termo usado para se dirigir ao paciente que o processo ativo de morte já se iniciou e não tem retorno. Essa revelação provocou um verdadeiro furor na internet. Muitos internautas começaram a questionar a veracidade das declarações anteriores de Isabel, gerando uma onda de críticas e acusações de que a jovem teria mentido sobre sua condição. Com toda a polêmica, Isabel Veloso usou seu Instagram, na terça-feira, para se defender das críticas que recebeu após a declaração de sua médica. Ela se justificou afirmando que a doença foi estabilizada e que agora está sob cuidados paliativos. Eu fiquei muito feliz com a publicação que foi feita, que eu compartilhei aqui, porque pela primeira vez não foram assim sensacionalistas em falar o meu real estado de saúde, sabe? E ainda assim tem gente falando que, então essa é a maior prova que ela estava mentindo sobre a doença dela. Mas na realidade essa é a maior prova que eu não estava mentindo contra a minha doença. Para os desinformados que estão de plantão aí cuidando da minha vida e não tem outras coisas para fazer, minha doença, ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doenças. Então, muito obrigada por finalmente estarem postando a realidade das coisas e não ocultando fatos para que mais pessoas informadas venham falar titica de galinha na internet. E é isso, eu tô sumida porque eu tô um pouco cansada da internet, justamente por comentários ridículos desse jeito. E eu só tô esperando que a justiça seja feita a algumas pessoas dentro de medidas cabíveis. Somente isso. Mas enfim, acho que finalmente agora a internet e a população vai entender o que é um cuidado paliativo. Finalmente. Acho que tava mais do que na hora das pessoas entenderem que existe uma total diferença entre estado de terminalidade, que são os últimos dias do paciente, ou as últimas semanas, meses, e estado paliativo, que uma pessoa pode sim conviver anos com uma doença sem cura e não tem data prevista para a morte, beneficiando assim somente qualidade de vida. É isso. Pode significar que eu possa
ter ali uma piora progressiva da doença daqui a alguns meses, semanas? Pode, não significa nada. É um tempo, assim, indeterminado que eu tenho de vida, sabe? Acho que só Deus, que é o que comanda o tempo de vida de todo mundo, sabe dizer quanto tempo ainda que eu vou ter de vida. Pode ser que eu dure mais 3 anos, mais 1 ano, mais 10 anos? Pode, com certeza. Mas acho que tá na hora da internet aceitar que são realidades totalmente diferentes entre estado de terminalidade de um paciente e estado paliativo de um paciente. Acho que já passou da hora aí, ainda bem que o pessoal realmente tá enxergando isso. Ainda bem. E as pessoas que continuam afirmando e falando, cometendo crimes em relação ao meu estado de saúde e alegando mentiras sobre meu estado de saúde, essas pessoas sim vão pagar por consequências. Porque acho que eu tô bem cansada, assim, das pessoas virem me acusar de coisas que eu não sou, sabe? E então, assim, eu faço tudo dentro do possível e tá tudo em caminhações jurídicas, com assessoria jurídica. Então, eu só tenho provas a favor de mim e não contra mim. Simplesmente isso, tá? Então, é isso. Espero que a internet agora dê uma pausa aí e me deixe descansar um pouco. Em relação à minha gravidez, irresponsável é quem fica atacando uma mulher que está grávida e não eu, que esperei um tempo certo para poder contar que eu estava grávida, para ver se meu corpo iria aguentar tantas coisas assim e se iria ocorrer tudo bem, para daí eu vim contar para vocês. Meus exames estão todos bem, principalmente em relação de controle de doença. Então, assim, acho que isso sim é uma baita de uma responsabilidade, é vir gente querer dar pitaco na minha vida. Isso é responsabilidade. Eu afirmei várias vezes que o meu sonho de ser mãe, não o sonho de gestar. Então, eu quero ser mãe, eu não quero somente gestar uma criança, saber qual que é a sensação de estar grávida. Então, acho que as pessoas que vêm a falar disso, inclusive muitas influencers nas redes sociais que são mães, acho que elas, acham que tem papel de fala, mas não são elas que têm uma doença e não são elas que sabem da minha vida e fazem qualquer acompanhamento. Opinião, claro, pode dar qualquer opinião, sim, mas acho que não é o direito dessas pessoas acharem que a opinião delas que tem que influenciar na minha vida ou é a opinião delas que prevalece diante da minha e que eu sou uma mãe irresponsável. Acho que nem eu falei, responsáveis são essas pessoas que não meçam suas palavras e não olham para a realidade e não vêm buscar informações verdadeiras e só olham informações de pessoas de sites de fofoca, informações por aí que ouvem burburinhos da internet, especificamente outras plataformas da internet. Então, enfim, aqui eu só digo como eu tô muito feliz por finalmente as pessoas estarem entendendo o que é o cuidado paliativo, que é para pessoas que não possuem cura de doença e é apenas para amenizar sintomas e proporcionar qualidade de vida. Então, acho que eu quero fazer um vídeo falando em relação à maternidade, diante do meu estado de saúde e do meu estado de saúde, para essas pessoas informadas pagarem um pouco com a língua do que elas fazem e sossegarem o facho, porque eu tô de saco cheio. É só isso, sabe? Tanto que é por causa disso que eu não apareço tanto agora na internet. Eu tô cuidando da minha saúde mental, tô cuidando do meu filho, da minha filha, enfim. Eu só tô cuidando da minha família, tá? E eu tenho coisas pra fazer, entendeu? Eu não sou tão desocupada ao ponto dessas pessoas que não tem nada pra fazer e ficam o dia inteiro cuidando da vida dos outros na internet, como se fosse mudar alguma coisa na minha vida e na vida delas. Mas, enfim, acho que tava na hora, sabe? Obrigada. Inclusive, aí o Léo Dias, ele postou em relação a mim, do meu estado de saúde, só que acho que faltou a competência dele não citar que eu estou em cuidados paliativos. Ele só causou a impressão de que eu estava mentindo sobre o meu estado de saúde. Então, acho que é bom monitorar um pouquinho isso e cuidar sobre o que você coloca na internet em relação às pessoas, tá? A explicação da influenciadora não convenceu muitos internautas, que resgataram vídeos antigos onde ela dizia ter pouco tempo de vida. Quanto tempo de vida você ainda deve ter dessa vida que a gente conhece nesse plano? Então, os médicos eles falaram pra mim que eu tinha de 4 a 6 meses de vida. Como eu tô sem tratamento, né? Eu só tô fazendo um tratamento pra dor mesmo. Então, o tempo já diminui até pela localização tumoral. Então, de 2 a 4 meses. E afirmava enfrentar um câncer terminal. Oi, eu sou a Isa, eu tenho 17 anos e eu enfrento um câncer terminal. Hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha primeira experiência numa consulta paliativa. Eu sei que é um assunto muito delicado para mim falar de sorrindo, né?
Só que foi uma coisa que eu esperei. Também chamaram atenção para o fato dela ter mudado sua biografia no Instagram, que afirmava estar com câncer terminal e agora diz estar sob cuidados paliativos. Até o Vilela, que se emocionou quando Isabel participou de seu podcast, foi alvo de chacota, sendo comparado com Edu Guedes. E, Isabel, é o seguinte, eu sempre faço 3 perguntas no final, mas eu não sei se seria certo fazer elas com você. Então a decisão é contigo, entendeu? Porque são perguntas que a gente faz com pessoas que não têm um diagnóstico que nem o seu. Então eu vou fazer as perguntas, fica à vontade de responder ou não, tá? A primeira pergunta, talvez você já tenha respondido, mas é qual foi o momento mais difícil da tua vida? O momento mais difícil da minha Se vida, você pudesse pontuar né? Um momento. na verdade, ele ainda não aconteceu. Eu acho que o momento mais difícil não vai ser enquanto eu esteja com vida, mas vai ser quando eu deixar as pessoas que eu amo. Entendi. E a segunda pergunta é sobre morte, sobre a gente falou aqui. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Sabe, tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. O termo câncer terminal refere-se a um câncer que não pode ser curado e que, eventualmente, levará à morte do paciente. Neste estágio, os tratamentos médicos tradicionais, como quimioterapia ou radioterapia, não são mais eficazes para curar a doença. No entanto, esses tratamentos podem ainda ser utilizados para aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Embora o câncer terminal seja incurável, o tempo de vida restante pode variar, e alguns pacientes podem viver por meses ou até anos, dependendo de vários fatores como o tipo de câncer, o local e a agressividade da doença. Já o estágio terminal é um termo que geralmente se aplica a qualquer doença, não apenas ao câncer, quando o processo ativo de morte já começou e é irreversível. Neste estágio, o corpo está começando a falhar, e a expectativa de vida é normalmente muito curta, muitas vezes limitada a dias ou semanas. A influenciadora está recebendo uma enxurrada de críticas e ataques em suas publicações, que ainda estão com os comentários abertos no Instagram. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.